Ok, pessoal, boa tarde. Obrigado a todos que estão participando. Esse é o nosso evento chamado MVP Office Hours Português. É um evento criado pelos MVPs, mas que não necessariamente tem que ser somente MVPs para participar. O nome de MVPs são os MVPs que participam, que organizam. Todas as pessoas são bem-vindas a participar do evento. Esse evento acontece a última quinta-feira do mês, então hoje é dia 31 de outubro, tá? E o que a gente fala é um ambiente de perguntas, de respostas, de colaboração. Algumas vezes nós temos uns convidados especiais, como temos hoje, o Mayanka, que daqui um pouco ele vai se apresentar, e como eu disse, é um formato aberto, tá? De participação, todo mundo pergunta, todo mundo responde da maneira que pode, no espírito de Ohana, de colaboração, tá? Então, o que a gente faz? Quando a gente faz esses eventos, a gente coloca os eventos, dá uma ideia dos eventos que estão acontecendo. Todos os eventos da Salesforce vocês veem aqui nesse link, eventos oficiais da Salesforce. Aqui são os eventos da parte de Customer Success que a Salesforce programa. E aqui é um calendário de outros eventos em relação a Trailhead e Salesforce comunidade, tipo Trailblazer Community. Então, se você tem o Tampa Developers Group, tem um. Você tem o grupo de usuários de São Paulo, é outro. Tem o grupo de usuários de Uberlândia. Esses eventos estão aqui. Os eventos Dreaming são os eventos criados pela comunidade. Por quê? Isso foi criado porque algumas pessoas não tinham como ir para o Dreamforce, que acontece em novembro, em São Francisco, e resolveram criar os seus eventos regionais chamados Dreaming. Então, são eventos criados pela comunidade. A Salesforce, o apoio da Salesforce é de mandar uma ou duas pessoas para serem um palestrante, mas tudo isso é uma coisa assim que as pessoas organizam por si próprias. Tá? Então, vocês podem obter mais informações aqui nesses dois links. Os próximos eventos que estão acontecendo, aliás, já aconteceu, foi essa semana, 28 de outubro, foi o Down Under, em Melbourne, na Austrália. Em 2 ou 3 semanas está acontecendo o Dreamforce, que é um evento mundial da Salesforce, em São Francisco. 25 de janeiro, Japan Dreaming, em Tóquio, Japão. 26 de março, Southeast Dreaming, na Atlanta, Geórgia. 23 de abril, True North Dreaming, em Vancouver, no Canadá. 23 de maio, ZEC Dreaming, em Praga, na República Tcheca. É claro que todo mês a gente tem informações maiores, mais informações, a gente atualiza isso aqui, colocando eventos novos ou não. Vocês podem nos seguir, está aqui meu Twitter, a.k.a. Carioca. Tem aqui a comunidade do Trailblazer. Pode nos seguir aqui você obtém mais informações sobre todos os MVPs, os programas e o nosso canal YouTube. Tá? Aqui são os links das comunidades. Próximo slide. Como eu disse, esse acontece a última quinta-feira do mês. O próximo será 28 de novembro, deve ser muito bom, porque vai ser logo depois do Dreamforce. Quem quiser se registrar ou passar para os amigos, esse é o link. É uma discussão aberta de perguntas e respostas, onde todos participam. O evento está sendo gravado e, posteriormente, vai ser compartilhado na comunidade, no YouTube e no Twitter. Eu peço que, por favor, desliguem seus microfones. Para fazer alguma pergunta, levante sua mão no chat, apresente seu grupo. Apresentar não é você dar o seu resumê, o seu currículo, é simplesmente dizer, olha, meu nome é esse, eu trabalho em tal companhia, essa é a minha questão, essa é a minha dúvida, essa é a minha contribuição. Use o chat para postar algum recurso, algum link que você tiver, e você pode compartilhar a sua tela se for necessário. Lembre-se que, se você for compartilhar a sua tela, certifique-se que você não está mostrando nada de dados confidenciais, porque isso aqui sai daqui depois e vai para a internet. Tá? Os nossos encontros são globais, então o MVP oficial dos Estados Unidos acontece na primeira e na terceira sexta-feira do mês, vai acontecer amanhã, o daqui. O do EMA é o da Europa, que varia, e o do APEC, que é na Ásia e Austrália, também varia. A gente usa sempre essas hashtags aqui, são hashtag MVPOfficeHoursPortugues, a outra hashtag boa, Aprendendo Juntos, e, por final, a hashtag chamada Falamos Português. Então, vamos tentar começar alguma coisa. Para quem conhece, hoje aqui é um dia importante nos Estados Unidos, é uma das maiores celebrações, é o chamado Happy Halloween. Então, a gente vê aqui a app, né, vestidinha de fantasma. Você vê o astro, dá para perceber que esse aqui é o Gold. Aqui deve ser... Não, esse aqui é o Cold, se eu não me engano. Aqui deve ser o Gold. E esse aqui
eu não lembro agora, é a raposinha, tá? Então, com isso, o que eu andei publicando é que a gente tem um convidado especial chamado Mayanka Shrivastava, eu tenho que tentar pronunciar o nome dele, e ele é um MVP, e da última vez que eu me lembro que eu contei, ele tinha 28 certificações, deve estar com um pouco mais agora. Ele não fala português, mas eu vou fazer a tradução do português para o inglês. Então, com isso, Mayanka. Yes. Okay, I gave a brief introduction of how we do it, and since you're the first time, I said that this is an open forum. Everybody asks, everybody answers. On the spirit of Ohana, we try to make a contribution, and I pretty much gave information for the people that for the first time, that to keep the microphone in mute, to raise their hand if they want to ask something, if they want to add any information. And normally we have an open source. We were going to try to do today, but today, since we have you as our special guest, I mentioned that you're going to make a little presentation about yourself, your journey to be an MVP, your journey to have this many certifications. So with that said, the microphone is yours. I hope you can make an introduction for yourself, and we go back and forth. You say a couple of things in English, I translate to Portuguese, and back and forth. Is that okay? Sure. So what I'll do is I have a whole slide for my introduction. I'll just bring that up, and then I'll... Okay, yeah, let me make you the presenter. Okay. If I can only find out, okay, hold on. Okay, Mayanka, I have you as a co-host now. See if you can share your screen. Yep, I am now. Let me stop mine. Yeah. And let's see if I can see yours. Perfect. You see it? Yeah, right. Perfect. So with that said, go ahead and help yourself. Yeah, so hello everyone. Very excited to be here. As you can see on this slide, I am the practice director for our Salesforce practice. And I'll just give a brief introduction about myself, Carlos, and then you can translate it. I'll just go slide by slide, okay? So as you can see, I have some number of certifications across multiple clouds. That includes MuleSoft, as that is now acquired by Salesforce. Really passionate about the platform and helping out the Ohana. I've been doing it for about 5 to 6 years now. You'll see me on the answers community sometimes answering questions. I used to be active a while ago, but not anymore. I most of the times do these study groups during the weekends where I teach people to get certified. So anybody, Carlos, from your group who understands English is most welcome to join my study groups and get certified in ADM, the basic administrator, app builder, advanced administrator, sales, or service cloud. Any 5 of those, if anybody is interested, I'll be glad to take them in my group and sort of coach them to be certified in those. Okay, Mayanka, let's break for a second here. Pessoal, alguma questão, alguma coisa que o Mayanka mencionou que alguém não entendeu, que eu preciso traduzir? Para mim tá tudo ok. Para mim também. Alguém mais? Para mim tudo ok. Tá, então eu só vou traduzir porque eu sei que tem algumas pessoas que talvez não se sintam muito à vontade com o inglês e o evento é português, então ninguém tem que saber inglês. Basicamente, o Mayanka disse que ele é Practice Director dessa área de Salesforce, da eVerge Group, e ele está aí com 30 certificações, né? 28 delas especificamente de Salesforce, com 2 mais que ele pegou agora da MuleSoft, que foi comprada pela Salesforce. Ele era muito ativo na comunidade Salesforce, inclusive tem uma das fórmulas que ele criou lá, uma fórmula gigantesca, que até mesmo o Steve Moe ficou de cabelo em pé, uma forma que ele criou assim super famosa. E ele constantemente cria grupos, né, study group aos sábados, e ele ofereceu alguma pessoa que esteja interessada em participar do grupo dele, contanto que se sinta bem em inglês, porque o grupo é em inglês,
quer entrar em contato e tentar ver aí se pode participar do grupo dele. Ok? Mayanka, back to you. Thank you, Carlos. So I just, I already did the introduction. Because of all of this, I was awarded the MVP title, just like Carlos, back in 2017 for all these contributions to the Ohana. And I really hope I can continue doing them as long as I possibly can, right? So I'll move to the next slide now. So I'm going to talk about overall the value of Salesforce certifications, why everybody should aim to get more and more certifications, the overall preparation approach, like what's the best approach to take when you're preparing for these certification exams, and finally, the different certification tracks that Salesforce offers and what makes sense for a person who's either an admin or a developer or an architect, right? Yeah, great. Okay, so why did I get all these certifications, right? So as you can see, there was recognition, career opportunities, improving my knowledge, of course, money. If I don't like to say this, but that's the truth, that the more the number of Salesforce certifications you have, the higher salary it sort of guarantees, right? I wouldn't say that the person's knowledge is directly proportional to the number of certifications they have. That's not true. A lot of people feel that way, but that's not true. But it definitely gives you the chance to be recognized, grow within your company, right? So why should you earn these certifications? Again, if you're looking for a career transformation, internal growth within your company, outside the company, you want to demonstrate that, hey, you know stuff, right? You know all the different clouds in Salesforce. You have the ability to work with them. And along with that, drive adoption within your company, promoting the latest innovations, all the different releases that Salesforce has thrice a year, and of course, improving productivity, right? So the more you know the platform, the better your productivity will be. Ok, let me go back to that. Pessoal, o que ele colocou no slide anterior foi várias razões pelas quais, né, você tem uma certificação, né, que aumenta as suas chances de trabalho, aumenta as suas chances de ganhos monetários. Uma coisa que ele deixou bem claro, né, que o conhecimento não se materializa necessariamente por número de certificações. A gente sabe que tem muita gente que conhece muito e tem poucas certificações, e tem muita gente que tem muitas certificações e não conhece nada, ou conhece pouco, né? Então tem que ter um equilíbrio aí. Por que você deveria ter as suas certificações? Ele está falando, é uma coisa que transforma a sua carreira, né? Demonstra a sua credibilidade, que você realmente, né? E no português, mata a cobra e mostra o pau, você sabe porque você está fazendo. Você aumenta a adoção do pessoal em relação ao produto Salesforce, e você pega, como você diz, leverage. Leverage é basicamente você se beneficia das últimas versões do que está acontecendo. O que adianta hoje? A gente está no Winter 20, mas se você não se mantém atualizado, você provavelmente vai estar mexendo com o Salesforce, né, com as features, né, com os releases que saíram há 1 ano, 2 anos atrás. Tem muita gente no mercado assim. E a partir do momento que você consegue usar essas latest innovations aí, né, as últimas funções do Salesforce, é claro que você vai aumentar a produtividade, porque você está usando a última versão, o que tem de mais moderno. Mayanka, back to you. All right, thank you. Okay, so just the salaries here, as you can see, that based on the certifications you have, your salary can go up. And as you can see, the Sales Cloud, if you're just an administrator, if you're a Salesforce developer, if you're an architect, you can see how much difference that makes to your salary, right? So the really like a sales manager who's just not doing any sort of administration in Salesforce will probably be at 90K. And this is just stats from last year, just telling you that as you go up the ladder, which means from a sales manager to maybe a Salesforce administrator, then to a Salesforce developer, to a technical architect, you can see what that rise in salary is, right? And that's just an average salary across the US states. Now, your area will, of course, be different since you're in a different country, but this is just the average and showing you
how much valuable these certifications are. And the Salesforce Technical Architect is 150K, but if you add CTA to that, it will easily be up, more than 200K. That's what I've seen as a pattern in the US. Yeah, I don't think we need any translation on that, but I'm just going to tell them. Pessoal, deu para ter uma visão dos salários aqui nos Estados Unidos, correto? Com certeza. Sim, não? Sim, certeza. Okay. Mayanka, this is a question for you. Hmm? On this picture here, where do you see money-wise product evangelist? So product evangelist for me translates to sort of like a senior product owner or a product manager for Salesforce. And I would say that would be somewhere between, talking about New York, let me translate that to throughout the US, probably between 120 to 150K. I would say the same. I wouldn't say exactly numbers, but I would say pretty much up there above the developer, senior developer. Exactly. And even though that product evangelist doesn't do the architecture as the technical architecture, the C2A, but it has the people that has to go to conventions, that really, as the name says, evangelist. It's a person that really goes in there and help people come up to speed to understand the basics of the product and increase adoption. Right. Correct? Ok. Yep. Pessoal, o que eu quis dizer, para quem não pegou, a minha pergunta para ele foi onde é que está a função, o que ele acha, a opinião dele em função da posição de Product Evangelist, ou seja, aquela pessoa que trabalha promovendo um produto e tal. E ele estava dizendo que acha que é para, mais ou menos aí entre o Salesforce Developer e o Technical Architect. Deixa eu ver aqui que tem alguém aqui com a mão levantada. Pois não, Igor, qual é a sua pergunta? And what about product owner? Good question. Mayanka? Yeah, product owner, I think, would be a slightly up compared to a product evangelist. Now, to be honest, product evangelist is not a title that you would usually find within organizations, right? That's the evangelist title is more of a modern title that is being used by Salesforce. You'll be for an ISV or right? ISV or partner, depending on what they offer. Yeah. And for product owner is actually a relevant title. Like we have that in our organization too. And I could see them being up to 150K easily because they have a decision-making role in how the product shapes up, right? So when, let's say you take a certain UI that was built using Lightning components, they can come in and say that they're not really going into the backend architecture, but from the front-end perspective, they can say that, hey, maybe if we place this component here or there, the UI/UX would be much better. So they have a bigger role to play in the final product. Ok, Mayanka, thank you. Let me translate that back. Pessoal, a pergunta do Igor foi muito boa pergunta. Era qual a faixa salarial do Product Owner, ou quem é o dono do produto, né? Quem é a pessoa na companhia que é responsável pela ordem, né, do Salesforce. Não é o admin, é a pessoa que realmente fala assim, olha, o produto Salesforce é meu. Então, o que ele estava dizendo é que essa pessoa aqui nos Estados Unidos, esses números aí são em dólares, fica bem perto daí desse Salesforce Technical Architect, em torno de 150 mil. Mayanka, back to you. All right, thank you. Okay, so now we're talking about the prep approach and how you should tackle decertification. And this is really based on the experience from my study group members and my own experience. So first of all, building a timetable, right? That's the first thing we do. So let's say you're preparing for Salesforce Platform Developer 1. Just an example. You need to make sure that you build a timetable. You follow it religiously throughout your prep. You check it every few days to make sure that you're on track. Also, it's always helpful to break the content into chunks. So let's say you're studying about, let's say, Apex test classes best practices. So it's very important that you break it down into smaller chunks and practice it hands-on. So just theoretical knowledge is not enough. If you have time, go into your dev org, build a test class, and make sure that you look at the documentation and implement some of it to see how it behaves, right? That's the best way to learn things. And then also relate the chunks to real-world scenarios, which means
you should take those chunks and think about something that you did in your previous job experience or current job experience on a project. That just helps you understand and remember it better, right? It's all about remembering the content that you're studying over a period of few months, and then apply all of that to the exam questions. Ok, let me break that down. Pessoal, o que ele praticamente está dizendo, quando você fala que build a timetable, é você se programar, né, de quanto tempo que você vai fazer e religiosamente, cara, se manter ali, tem que se dedicar, tá? Você fala, olha, eu quero fazer uma certificação, nós estamos aqui praticamente 1º de novembro, eu quero ter uma certificação em torno do carnaval, cara, começa a estudar, começa a planejar e se dedicar. O segundo item é você pegar o exam guide, que seria, né, e você quebrar isso aí em pedaços pequenos, aos quais você começa a estudar e praticar, né, botar a mão na massa. O terceiro é você relacionar essa prática que você fez aí, que você viu por Trailhead, ou você fez por uma outra site, é você pegar isso aí e aplicar num caso real, da vida real, porque senão você não vai botar a mão na massa, tá? E uma vez que você esteja esses 3 aí sim, você chega e fala, você coloca em português, claro, você coloca o teu na reta, ou seja, você se registra, né? Apply to exam sabe, e ver o que acontece, porque se você falar assim, não, eu só vou me registrar quando eu achar que eu estou pronto, você nunca vai achar que está pronto. Então você tem que, eu pelo menos faço assim, eu quando decido uma certificação, eu coloco assim, olha, eu quero uma certificação para daqui a 3 meses, eu ponho no calendário, me registro e começo a estudar. Uma vez ou outra você tem que cancelar, porque teve um problema de saúde, um problema de família, um problema de trabalho, mas o geral é você tentar marcar uma data e estudar, se dedicar naquilo ali. Beleza? Mayanka, thank you. Back to you. Okay. Okay, this is just sort of laying out what I laid out before in just a very more detailed fashion. Nothing special to point out here, but it's very important to do a time check every now and then, right? Making sure that you, sometimes people get so absorbed in topics which don't really matter. For example, Platform Developer 1, they are not going to ask you a lot about, let's say, Lightning Web Components, because that's a new feature. And sometimes people will study pages and pages of documentation, lose track of time, and then realize, oh, there were more important topics which had like 18-20% weightage. They ignored them and spent time on something which probably won't even have a single question or have 1%, 2% weightage. So that's the key takeaway from this slide, that focus on topics which matter the most. The weightage is the most important. Ok. Pessoal, o que ele colocou é para você realmente focar no que está no material e não se desvirtuar. Por exemplo, ele deu um exemplo das pessoas que vão fazer o PD1, né? Platform Developer 1, e as pessoas às vezes se perdem, ficam se concentrando em assuntos que não tem a ver. Por exemplo, LWC, Lightning Web Components. Então, caso você pegar a versão atual do Exam Guide, e daí sim você chegar e focar naquilo ali, né? Porque você não perca tempo. Você tem 10 coisas para estudar e de repente você se toca, você está achando, ouviu falar, que isso cai na prova e não cai na prova, e o resultado, você fica perdendo tempo estudando com coisas que não valem a pena. Mayanka, back to you. Mayanka, back to you. All right. So rules for success, all right? So this is the most important slide, according to me, where I'm saying that take it easy and do not stress, right? So you are not the only one taking the exam. A lot of people fail these exams. I have seen people with 10 years, 12 years of experience fail these exams. I myself, when I took the identity and access, I had worked with it for 5 years, and I was very confident. I went in, assumed that, hey, I'll pass in flying colors, but I failed. And then I took it the second time, and I failed again. And then the third time I passed. So it's, it's not the end of the world. Don't think that, hey, if you fail the exam, it's showing up somewhere, it doesn't appear anywhere, you have multiple attempts. So do not stress. Stay on track, but do not overstudy, right? Like I said in the previous slide, do not try to cram stuff which doesn't matter. And then finally, what matters in the end is that you pass the exam. Doesn't matter if after 4 attempts, 5 attempts,
it's the success part that matters. Ok, pessoal. As regras dele para o sucesso é basicamente a primeira é você, né, take it easy, você se manter calmo, não ficar estressado porque a vida continua. Né? Lembre-se que você não está sozinho. Pô, agora a gente está aqui nesse evento, deve ter uma pá de gente aí ao redor do mundo tentando fazer uma certificação, muitos deles ganhando ali o não aprovado, um fail. Né? Então, não é um bicho de 7 cabeças. Como ele mesmo falou, ele tentou uma certificação aí 2 ou 3 vezes, trabalhava com o produto há 5 anos de experiência naquilo e ele falhou. Também aconteceu comigo. A segunda regra, número 2, é, né, stay on track, é você se manter ali contínuo, né? Você estudando, você manter um controle do que você está fazendo, estudar por Trailhead, participar na Trailblazer Community, fazer perguntas se você precisar. Você usar o Help Training da Salesforce é gratuito, está lá também, que é bem mais técnico do que o próprio Trailhead. Esse item ali em verde, do a time check every time now and then, é você simplesmente, de vez em quando, uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, dependendo do teu ritmo de estudo, é você ir lá e ver realmente como é que você está, né? Você estudou uma coisa uma semana passada, pô, volta a dar uma olhadinha e tal, só para manter o conceito fresco, né, ali na tua cabeça. E o terceiro você falhar um exame não é o fim do mundo. Ele mesmo já explicou que ele já falhou, todo mundo falha, sabe? Alguns passam da primeira, outros não é no fim do mundo. O que importa no final é que você passe. Se você vai passar na terceira, quarta, quinta ou sexta vez, a partir do momento que você passou, cara, sabe, corre pro abraço, porque isso ficou para trás e tá aí o sucesso. Mayanka, back to you. Okay. All right, so these just list out some of the resources. The only part that I would like to stress on is that when you're taking the exams, make sure that you don't go to random websites like cram.com, quizlet.com. They used to be good, but now it's a lot of junk. So that's the worst distraction for your exams. Only follow certain websites, like there's for the administrator exam, there's exam for admin, which is an official Salesforce exam, but it's a practice exam. So you can take it for about $20, $25, I think. And then there's a Salesforce Ben blog. I think he's a current or an ex-MVP. He has some very legitimate practice tests. Certified on Demand is a great site for understanding Salesforce. And the course from Mike Wheeler at Udemy is also another legitimate course. So these are just some that I recommend. I can vouch for them. But all the other resources, there's a tons out there. Focus on 4. Some of them are good, some of them are not good. So that's why I cannot recommend most of them. These are the ones I have tried, tested myself, and can vouch for them. Okay. Mayanka, before I translate, one thing that's asking for your own opinion. I know all the sites that you mentioned in there, but one thing that I tell to the people that comes to my study group is pick one and stick to that, because they change styles. Yeah. I have seen people, they only want to do mock exams from Udemy, from Certified Demand, Certified CIM, focus on force, and at the end they get lost because they have a different styles. Would you agree with that? Completely agree. That's exactly what I tell my folks too. Like, you don't have to go with all of these. Just choose one and stick to it. Ok. Pessoal, as sugestões é que você pegue os Trail Mix, que a Salesforce está lá, livre para você, de graça. Tem um Trail Mix para cada certificação. Existe o Web Assessor tem um de prática, de admin, é o único que existe, que é $20, que é idêntico ao oficial, só que se você se der bem, se deu bem, mas você não está aprovado em nada, é só simplesmente para você, né, ter uma ideia de como você está. E usar outros recursos. Ele falou aqui o Web Assessor, esse Practical Test, Salesforce Bem Blog, Certified Demand, o Mike Wheeler na Udemy. Ele não colocou aqui, mas mencionou o Focus on Force. Eu, pelo menos, estou usando o Focus on Force há quase 2 anos. Pelo menos umas 3 ou 4 certificações que eu peguei foi com Focus on Force. É muito bom. E uma coisa que eu perguntei a ele concordou. Escolha uma e se mantenha nele. Não fique ali acendendo vela para vários santos. Porque se você pega uma website, começa a estudar por uma website, começa a tentar estudar por várias outras, você acaba se complicando porque os estilos são diferentes. Tá bom? Back to you, Mayanka. All right. We're doing great on time. Perfect. Okay, so
another most important slide. On exam day, when you're taking the exam, what are some of the techniques that have really helped me out and my fellow group members? So focus on the keywords in the question. The question might be 10 statements long, but there's certain keywords which usually leads you to the answer. Process of elimination. A lot of you might already be aware of it, but when you are looking at options, Salesforce loves throwing in some junk options that don't mean anything, some that are totally irrelevant. So you can always eliminate a bunch of them using the process of elimination technique, saying that these two don't really matter. Hence, I'm left with these two. So I'll go with these two or the one. Then always make Salesforce look good, right? So when you have that product and you have an external product, if the Salesforce product can do the job, always choose that. Flatter them when you're answering questions. Most of the times I've seen that if Salesforce has that product in, for example, Apex Data Loader versus something like Jitterbit, you have to choose Salesforce Data Loader, right? Then always use the mark this item for later review feature on the questions. Helps you come back to them if you were 50% sure and 60% sure, or whatever the level of confidence is, you can come back to them and correct your answer. Configuration over code always, which means if something can be done via configuration, doesn't matter how convoluted it is, from an exam perspective, choose the configuration tool. Do not go for Apex code. Now, in real world, you might think that, hey, this is just 3 lines of Apex trigger versus a whole convoluted process builder. But even then, in the exam, you have to choose process builder if the process builder can do it, okay? Choose the simplest tool that can do the job. So maybe the workflow rule can do the job, or a formula field can do the job. So I've seen questions where they have these 4 options. One of them would be a formula field, another would be a workflow rule. A workflow rule always takes a few steps to create versus a formula field, which is simple. And it shows the value every time you load the page. It does a real-time retrieval from the database. So go for that because it's simple. And finally, memorize the topics where you struggle the most, right? Which means that if some topic is too hard to understand or too hard to remember, just memorize it. Like from an exam perspective, do not try to spend like a whole day understanding it. Just memorize the key concepts. Great, Mayanka. Pessoal, as dicas, né, que ele está dando aqui para quando você for fazer o exame. Número 1 é focar nas palavras-chave da questão, que quem já fez sabe que tem pegadinha. Tá? Use o processo de eliminação. Se a pergunta tem 5 questões, você pode ter certeza que uma delas, pelo menos, vai ser a resposta assim, mais estúpida do mundo. Então, elimina. Tá? A terceira sempre procure aquela resposta que coloca a Salesforce na fita, bem na foto, né? Ou seja, que está complementando a Salesforce, está dizendo assim, pô, isso aqui é super bem feito porque está sendo feito na Salesforce, tá? 4 é você usar a vantagem de ter uma opção de você chegar e marcar essa questão para você rever. Então, se você não fica ali pedalando sem sair do lugar, pô, tá na dúvida, marca ela para ser revista mais tarde e esfria a cabeça, vai para outras perguntas e volta. Antes de você submeter, vai ter lá dizendo que tem questões para você marcar, para você rever, faça a mesma coisa. Número 5, configuration over code. Sempre, ou seja, point and click. Na vida real, talvez o point and click não seja a melhor solução sempre, mas na nível de exame e certificação, point and click vai ter sempre prioridade como resposta do que seria você programar, porque programar envolve outros recursos. Então, point and click é sempre a melhor resposta. Número 6, escolha a coisa mais simples. Se você tem uma opção que você pode fazer simplesmente com um workflow, faça com workflow. Não vai criar um process builder, um flow, uma coisa assim complicada. Tá? Se você pode criar um campo fórmula para mostrar o que você quer, você não precisa criar 2, 3, 4 campos ou fazer isso aí. Se é uma coisa que você só vai precisar a nível de relatório, você não precisa nem criar o campo fórmula no objeto ou criar outros campos. Já no relatório, você consegue criar um campo fórmula só no formulário. Tá? E a última é aquelas coisas que você não consegue entender o porquê, tenta memorizar. Por exemplo, uma coisa que se fala em inglês, order of execution, ou seja, a ordem de execução. Se você não consegue assimilar
por que né, um validation rule vem primeiro, por que depois vem um process builder, um assignment rule, uma coisa dessa, cara, pega, dá um Google, veja uma foto, um material que te dá a sequência daquele ali, a ordem de sequência, o que acontece primeiro, segundo, terceiro, quarto, e memoriza aquilo ali, porque vai ser a melhor forma para você, se você não conseguir entender aquele tópico, tá bom? Mayanka, back to you. We have 20 more minutes. All right. And I'm nearing the end. So certification tracks. These are all the certification tracks, and you must have seen them somewhere, on Trailhead, or there's PDF out there. So there's nothing new. These administrators, app builders, architects, specialists, developers, and consultants. Okay, so I'll just give you a better view here. And what it's showing is really how much, what's the track, and how much time and experience you need, right? So some of it is based on my experience. So this is my point of view. And also some of the stats were taken from Salesforce's material, and I sort of joined them together, did the average, and this is what it came out to be, right? So let's say if you're a person new in the Salesforce world, you're going for the administrator track. For taking any of those exams, you need at least experience of 6+ months, and you need to spend about 80 to 100 hours, right? Which translates to about, I would say, 3 to 4 weeks, full days. Then app builder. Again, app builder sort of is a follow-up from administrators, which means you need experience of 3+ months and time of 70 hours. So I'm not going to go through all, but this slide sort of explains that how much experience you need, in order to study for these. Now, don't get misled by the fact that consultant says 2+ months, right? What it really means is that you have to be an administrator, app builder, and some sort of architecture you need to know before you can get to a consultant. Now, as a golden rule of thumb, what I would do is that I would add, let's say you're looking at, something like consultant. I would say add the administrator and app builder about 9 months plus 2 months, which is 11 months, right? So that's what it's sort of saying. And let me go back and see if actually, you know what? Let me use this slide, Carlos. Okay. So that one is a little confusing. So administrators, you need at least 6+ months to be able to pass these exams, I should say. Consultants, at least 1 to 2 years, more than 2, preferable. Developer, more than 1 year, right? Architects, those are the really toughest of them all. So you need at least 4 to 5 years of experience to pass them. Now, this is not set in stone. I've seen people who have 2 years of experience, they go for the architect exams and pass them. But this is just a sort of a standard, I would say, based on my stats and Salesforce's stats. Okay, let me tell that to folks. Mayanka, the time in there, for instance, you say administrator time 100 hours. What you mean by 100 hours? 100 full hours, which means you have to spend 100 hours going through the help and training material, the different mock tests, the different study material you have, memorize it. So hours of study, right? Yeah. Hours of study. Okay. So, ok, pessoal, o que ele colocou é que a sugestão dele é que se você está tentando pegar de administrador ou advanced administrator, seria você ter pelo menos 6 meses de experiência, tá? E o tempo mínimo para você estudar seria de 100 horas de estudo para o administrador. O App Builder, isso aí, o App Builder é acumulativo, tá? Então, ou seja, ele colocou as coisas da esquerda para a direita. Não é que você chegar, eu pego o App Builder em 3 meses e passo. Não. App Builder é 3 meses, assumindo que você já pegou o administrator, tá? Então, você teria 6 meses de experiência em administrator e você deveria passar mais 3 meses para você pegar o de App Builder. Então, aí já a gente está colocando aí 9 meses. Tá? Se você descer para o lado esquerdo, para você tentar fazer um de consultor, que seria todos esses aí de community, essas coisas todas, o que acontece? Ele já coloca experiência de 2 anos, tá? De você já ter visto, que você já teria visto
bastante, né? Ou seja, você teria 2 anos de experiência e ele considera que você teria que estudar pelo menos 80 horas. Developers é outra coisa parecida. Para você conseguir pegar de developer, pelo menos 1 ano de experiência e 80 horas de estudo. Os especialistas é mais ou menos 6 meses que você deveria ter de experiência e mais ou menos 40 horas de estudo para você pegar aí. E o mais complicado, né, que qualquer uma dessas certificações aqui é pelo menos 5 anos de experiência e em torno de 120 horas para você de estudo. Eu estou com uma pergunta aqui do Edgar. A certificação de Analytics entraria na caixa de consultas? Boa pergunta. Mayanka? All right. I have a question here for one of the people. Is asking, is the certification for Analytics would fall under consultants? Yes, it would. Yeah. Okay. Yeah. Sorry, this is sort of an old picture. They keep introducing no certifications. That's why it's not there. Oh, and there's more coming now. You know that. No, there's a new Pardo specialist. There's a this I can answer. Igor. Igor asked about higher education one. Higher education would, and the same with non-profit, would be under consultants. Correct. Yep. Pessoal, o Igor perguntou aqui quando se a certificação. Bom, o Edgar perguntou no chat onde é que a certificação de Einstein Analytics iria cair. Iria cair aqui, iria cair na de consultants, tá? O Igor perguntou sobre Higher Education. Higher Education ou non-profit iria cair na caixinha aqui de consultants. Ok? Yeah. Back to you, Mayanka. We got 15 minutes. Okay. Yeah. Another one that is missing is Heroku, and that should be under the architect one. Okay. Yes. Pessoal, Heroku é outra que está faltando, que é uma certificação nova. Iria ficar aqui em torno de architect. Back to you, Mayanka. All right, I'm done. Just a Q&A. Any questions anybody has? Oh, thank you so much, Dan. Pessoal, essa foi a apresentação dele. Microfone aberto para perguntas. Temos uma aqui primeiro do Guilherme. Guilherme, qual a sua pergunta? Hey Mayanka, this is Guilherme, and I'm a Salesforce developer. And the first question I have is, as a Salesforce practice director, what are you seeing in common among new Salesforce professionals? And, talking about both admins and developers that they need to improve. Please, hold on, Mayanka. Guilherme, dá para perguntar em português também para o resto do pessoal? Oh, of course. Pessoal, eu perguntei como diretor da prática de Salesforce, o que ele vê comum entre os novos profissionais de Salesforce, especialmente falando de admins e desenvolvedores, que eles precisam melhorar. Ok, Mayanka. Okay. So I think what Guilherme is asking is, correct me if I'm wrong, is as a practice director, what am I asking my admins and developers to improve upon? Yeah, that's correct, Mayanka. Okay. Yeah, so as admins, most of the people know some of the very basic concepts of the platform. So I see the platform being divided into 3 layers, right? The 3 key layers are data, security, and automation. Data is really, everything that pertains to the data model, the schema. The security layer is all users, roles, profiles, sharing rules. And then the automation layer is process builder, workflow rules, lightning flows, Apex integration. Now, for admins, one of the tools I've really seen handy is lightning flows. And that's something that a lot of admins don't know well. And when admins join our organization, when I'm interviewing them, this is one thing I really grill them on. And, if they know it a little bit, that's fine. We'll take them and coach them. But that's a tool which really sets you apart as an admin. So if you know lightning flows really well, you can eliminate a lot of dependency on Apex code, which a Salesforce developer will have to write for you otherwise. For developers, what I see as the most key skill right now is, first of all, writing solid Apex, which means following all the best practices and guidelines. Example, your code should be bulkified at all times, right? Make it scalable, where it doesn't only handle 100,000 transactions, but handles 1 million transactions. And that's something I see lacking when I am reviewing developer code. So when I'm interviewing developers, I ask them to code live in front of me, just give them a small exercise and see how they are writing the code, right? What's the best practices they are following? And
Second of all, Lightning Web Components. So that's the future, right? So if a developer that I'm hiring doesn't know Lightning Components or Lightning Web Components, that's my first goal. So either look for that or take them in and coach them on that, because that's the future. That's what Salesforce is pushing everyone towards. Ok, pessoal. A primeira coisa que o Mayanka falou, que ele procura no admin hoje em dia, seria o Lightning Flow, porque o Lightning Flow é uma ferramenta extremamente possante e a filosofia de usar point and click, não de usar programação. Então, o que acontece? Se você sabe usar o Lightning Flow bem, você tem uma vantagem que você não precisa que um cara vai pegar um developer para fazer um APEC, fazer uma programação para você. Essa seria para o cara do admin. Para o cara do developer, a primeira coisa que ele falou é você escrever um código bom, que ele seja escalável, né? Ou seja, aquele código ele pode comportar um processamento aí com 1000 registros ou um processamento com 1 milhão de registros. Então, isso é uma coisa que ele procura fazer entrevista com a pessoa e dar um caso para o cara e deixar a pessoa ali fazer o código ali na munheca, na frente dele. A segunda coisa que ele recomenda nas entrevistas deles é que o pessoal saiba LWC, Lightning Web Component, porque esse não é o futuro, é a realidade. Se você falar assim, no futuro vai ser tudo em LWC, não vai ser no futuro. Hoje, a realidade é LWC. Tá? Se você não souber lá LWC, você já está por trás, já está atrasado. Mais alguma pergunta, comentário? Guilherme, você de novo. Mayanka, this is Guilherme again. Thanks for your reply. And the second question I have, it is a funny question, you know. Is there any pain point of being 30 times Salesforce certified? That is Hold on, Mayanka. Guilherme. Ok. Pessoal, eu perguntei para ele se tem alguma coisa de ruim em ser 30 certificado Salesforce 30 vezes. Yes, Mayanka. What's the painful about being 30 times certified? Maintenance? Yeah, absolutely. Yeah, maintenance is, I think, the biggest pain point, just going through them again and again. And I hope Salesforce moves to like one-time maintenance exam a year. That will make everybody's life so easy. The second thing I would say is just very high expectations, right? And it's good at times, but there are certain products which I haven't used extensively, and I'll take an example. Let's say Commerce Cloud, right? I just had 2 months of experience with it. I went ahead and took the exam, but when you are with a company and they see all these certifications, they feel that, hey, you have a Commerce Cloud certification, which means you can go ahead and implement it, which is not right at all. So that's why when I have these certifications, I put my resume out to clients, right? Even within our company, we have to send a resume to clients. In front of each certification, I make it very clear about my experience, that with all these clouds, I have this much experience, but with all these, it's mostly theoretical, maybe very limited, so don't expect that I can implement it, right? So, I mean, I will try my best, but don't call me an expert. So that's the biggest pain point. Ok. Thank you, Mayanka. Pessoal, a pergunta do Guilherme foi qual o problema, né? O lado ruim de você ter 30 certificações. Aí eu sugeri que era manutenção. Ele falou assim, realmente a manutenção é complicado, né? Porque cada certificação tem um tipo de manutenção diferente. Algumas são 3 vezes por ano, outras são 1 vez por ano. As de arquitetos são 1 vez por ano. E uma outra coisa que ele colocou é que quando você pega uma certificação dessa, por exemplo, ele falou que fez o Commerce Cloud, trabalhou com 2 meses, foi lá e fez a certificação. A pessoa olha no teu resumê e acha que você sabe tudo. Não é o caso. Eu, por exemplo, eu não tenho 30. Eu tenho 7. Agora peguei a 8ª semana passada. Mas dessas 7, Field Service, Lightning e Community, eu nunca botei a mão na massa. Eu conheço, posso conversar. Semana passada mesmo eu passei quase 1 hora conversando com o Guilherme sobre Community, né, coisa de sharing e tal. Mas nunca fiz implementação. Então, o que ele falou, um dos grandes problemas é que o cara olha o resumê e vê assim, você tem todas as certificações? Você tem que ser honesto e dizer, olha, tenho sim, mas não tenho prática. Você já tem a vantagem de ter a certificação, isso significa que em algum dia
você souber alguma coisa, senão você não teria passado no exame. Mas se é uma coisa que você pegou uma certificação um ano atrás e nunca meteu a mão na massa, você tem que ser bem honesto e explicar, olha, tenho a certificação, mas não tenho a prática. Podemos recomeçar e ver de novo, porque senão você pode se queimar nessa. Pessoal, temos aqui mais 7 minutos. Alguma pergunta mais, algum comentário para a gente tentar encerrar? Estou vendo aí quantas pessoas nós temos no call. Temos 10 pessoas aí. Alguém aí que... Toda pergunta é válida, gente. Comentário. Estou vendo gente nova aqui. Alisson Marangão. Estou vendo Lucas Gírio. O Igor já perguntou. O que mais? Tem uma pessoa que acabou de sair. Algo mais, pessoal? Algum comentário? Se não tiver, eu vou simplesmente agradecer ao Mayanka para a gente terminar. Algo mais? Carlos, eu tenho outra pergunta, se puder. Pergunte. Primeiro em português. Tá bom. Pessoal, eu vou perguntar para ele como que ele lida com as propostas de trabalho, porque acredito eu que ele deva receber muitas propostas. Mayanka, this is Guilherme again, and I have another question about career, okay? How do you deal with new job offers? I think you should get a lot of proposals, right? Yeah. So I usually just ignore job offers when I am with a company where I love what I'm doing and I'm not in a position to change. So I just, Carlos, a lot of you talented folks get, offers on LinkedIn, proposals on LinkedIn. I just ignore them. I usually unsubscribe, ignore them. But if I'm looking, then of course I entertain job offers. I see which one has the best overall package in terms of compensation, benefits, and most importantly, my dream role or my responsibilities. So when I took this role with eVerge, they told me that I'll be working with a lot of different products, a lot of different clients in all different industries. And that's exactly what happened. Within the past 6 months of joining the company, I got to work with about, I would say, 11 different clients across 3 to 4 different industries. And that's the most exciting part. That's something I'm very passionate about. So if you have too many job offers, I would say the most important thing is, 2 most important things, of course, is the compensation, right? Everybody cares about money. Second is, of course, the dream role. Will you be happy doing the job? Like when you walk into your office Monday mornings, is that something that you look forward to? Or are you dreading it? That should not be the case, right? So those are the 2 important factors. Ok, thank you, Mayanka. Pessoal, o que ele disse é que ele recebe bastante oferta, ele simplesmente ignora, porque se ele está feliz na companhia dele, né, ele não tem por que ficar dando esperança às outras pessoas. E a gente sabe que, eu não sei no Brasil, mas aqui é um inferno, né? Headhunter para baixo, para cima, de repente até tem headhunter daqui procurando gente no Brasil, fora. Então você tem que focar no teu trabalho, se você está feliz com o seu trabalho, não deixar essas coisas de lado. Outra coisa você pode estar muito feliz, mas se for uma proposta assim muito boa financeiramente, né, você tem que medir, né, e você se certificar, que você está fazendo o que você gosta, mas se surgir uma oportunidade melhor, você pular para ela. No caso dele, nessa companhia dele, ele todo dia, né, ele tem a oportunidade de trabalhar com clientes diferentes, indústria diferente, são desafios novos. Então, isso é o que faz ele acordar de manhã, né? Assim, confiante que vai trabalhar, vai fazer negócio. Não é você estar naquele trabalho que você odeia, que quando você acorda, você está assim, né? Pé da vida. Então, você concentrar naquilo que você está fazendo bem. Pessoal, a gente está quase acabando, já que não tem mais perguntas, que Guilherme acabou com as perguntas da galera, mas está beleza. Eu queria agradecer aqui, vou agradecer o Mayanka. Mayanka, can you send back the control back to me, or can I just stop? I think you should be able to. If I see here, stop participants sharing. All right, yeah. I did. Yeah, okay, so now I say share here, so it gets back to mine. Can you guys see my screen? Yeah, Carlos. Okay, so Mayanka, that's going to be your first Portuguese word to learn. Obrigado. That means thank you.
I'm sure that when I say, I'm saying not just on my behalf, I say on behalf of everybody, because I can tell you this, I doubt it if the Brazilian folks ever had a chance to have a section like this. You know, it's really refreshing to see somebody, you know, with your knowledge, being humble as you are, being, you know, a legend on the Ohana. It's really good to have you on board with us. So on my behalf, on behalf of the Brazilian folks, I want to say obrigado, meaning thank you so much for your help to take the time for your busy agenda. And we would look forward to you know, to have you on board anytime the doors are open for you to come whenever time you want. Absolutely. And obrigado to you too. And thanks for having me here. And, you know, if you need anything from me, Carlos, like I said, any of your members, give them my email, right? Have them approach me. Any tips and tricks for passing the exams, preparing for the exams, joining my study groups, they're most welcome. Ok, pessoal, o que eu disse pro Mayanka, se vocês não concordarem, por favor, digam, me corrijam, eu digo de novo para ele em inglês. Eu digo que eu não lembro uma vez que eu tive uma pessoa dessa num evento desse. Eu acho que dificilmente a galera do Brasil tem, até o mesmo pessoal daqui dos Estados Unidos, é difícil ter um acesso a uma pessoa como ele, assim, super fera, super humilde, com disposição para ajudar. Então, eu agradeci a ele, sabe, por mim, e agradeci também ao grupo, porque eu acho que foi, assim, realmente uma coisa única, uma oportunidade única para todo mundo, não só quem está aqui nos Estados Unidos, mas como também quem está para o Brasil. De acordo? Pessoal? Totalmente. De acordo? Certeza, com certeza, Carlos. Então é isso. Brigadão. Ele me vai passar o e-mail, eu vou colocar depois na comunidade e tal. A pessoa que quiser contactar o Mayanka, que ele está se oferecendo aí para ajudar, é só o pessoal dar um valor no inglês. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que seja tudo de bom para vocês. A gente se vê de novo no próximo evento, 28 de novembro. Vai estar bombando, porque vai ser todas as coisas novas que a gente vê aí no Dreamforce. Ok? Então, obrigado a todo mundo. Uma boa noite. Mayanka, thank you so much once again. Hey, thank you, everyone. Bye-bye. 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 Thanks, Mayanka. Obrigado.